Ética no serviço público. Um Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Decreto número 171/1994. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4ª e 6ª, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos arts. 116 e 117 da Lei N. Graus 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 10, 11 e 12 da Lei N. Graus 8.429, de 2 de junho de 1992. Decreta. Art. 1 grau fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Art. 2 graus os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão, em 60 dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Art. 3 graus. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 22 de junho de 1994, 173 graus da Independência e 106 graus da República. Itamar Franco. Romildo Canhim. Anexo. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Capítulo I. Seção I. Das regras deontológicas. Primeiro, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Segundo, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e 4 graus, da Constituição Federal. 3 graus. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 4 graus. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. Quinto, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Sexto, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Sétimo, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão. Comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Oitavo, toda pessoa tem direito à verdade.
o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária ao interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais há de uma nação. Nono, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 10º, deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuários dos serviços públicos. 11º, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 12º, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 13º, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Seção 2ª. Dos principais deveres do servidor público. 14. São deveres fundamentais do servidor público. A. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. H. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. J. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. L. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função. Tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Seção 3ª. Das vedações ao servidor público. 15. E vedado ao servidor público. A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. C. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. E. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu Mr. F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. I. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. L. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. P. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Capítulo 2. Das comissões de ética. 16º. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. 17º. Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007. 18º. A Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 19º. Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007. 24º.
para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 25º. Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007. Decreto nº 6029/2007. Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 6º, alínea A, da Constituição, decreta: art. 1. Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe: primeiro, integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. Segundo, contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. Terceiro, promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Quarta, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Art. 2. Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Primeiro, a Comissão de Ética Pública, CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999. Segunda, as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1171, de 22 de junho de 1994, e terceira, as demais comissões de ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Art. 3. O ACEP será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação, ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. 1. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. 2. O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão. 3. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos, estabelecidos no decreto de designação. Art. 4. A CEP compete: primeiro, atuar como instância consultiva do Presidente da República e ministros de Estado em matéria de ética pública. Segunda, administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo a. Submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento. B. Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos. C. Apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas. Terceira, dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1171, de 1994. Quarta, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal. V. Aprovar o seu regimento interno, e sexta, escolher o seu presidente. Parágrafo único. A CEP contará com uma secretaria executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Art. 5º. Cada comissão de ética de que trata o decreto no 1171, de 1994, será integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de 3 anos.
Art. 6. É dever do titular de entidade ou órgão da administração pública federal, direta e indireta. Primeiro, assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Segunda, conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública. Art. 7. O compete às comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do artigo 2º. Primeiro, atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. Segunda, aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 1994, devendo a. Submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento. B. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos. C. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. D. Recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina. Terceira, representar a respectiva entidade ou órgão na rede de ética do Poder Executivo Federal a que se refere o artigo 9. Quarto, supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas. 1. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. 2. As secretarias executivas das comissões de ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas. Art. 8. Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta. Primeiro, observar e fazer observar as normas de ética e disciplina. Segunda, constituir comissão de ética. Terceira, garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão cumpra com suas atribuições, e quarta, atender com prioridade às solicitações da CEP. Art. 9. Fica constituída a rede de ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das comissões de ética de que tratam os incisos I, 2ª e 3ª do artigo 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética. Parágrafo único. Os integrantes da rede de ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Primeiro, proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Segunda, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, e terceira, independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe, poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta
Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética de que tratam o inciso 2ª e 3ª do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de 10 dias. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. 2. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória. E, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista. 3. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de 10 dias. 4. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. 5. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências, no que couber. 1. Encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. 2. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto N. 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares, e 3. Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Art. 13. Será mantido com a chancela de reservado, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Uma concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. 2. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. 3. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do artigo 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene, de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Art. 16. As comissões de ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. 2. Cumpre a CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Art. 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos em prejuízo das medidas de sua competência. Art. 18. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Art. 19. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do artigo 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. 1. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso 3º do 5º do artigo 12. 2. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de comissão de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do artigo 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública. Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do artigo 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do artigo 11 deste decreto. Art. 23. Os representantes das comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do artigo 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister. Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Art. 25. Ficam revogados os incisos 17º, 19º, 20º, 21º, 23º e 25º do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto no 1171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2º e 3. O do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública. Art. 26. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 1º de fevereiro de 2007, e 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff.